Boa noite, irmãos, que a paz esteja com todos. Louvado seja Deus pela sua vida, você que nos assiste. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito para receber as notificações. Assista aos vídeos sempre até o final. Assiste aos demais vídeos. Tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração profundamente. O que eu quero falar hoje, os textos base, são 3 textos. O primeiro está lá em Hebreus 9, 27. Tanto na versão católica como na versão evangélica, os textos são os mesmos, podendo alterar-se ali algumas palavras na tradução ou de acordo com a versão. Mas o primeiro texto, Hebreus 9, 27, a palavra de Deus diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. 2 Coríntios 5:8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo, para habitar com o Senhor. Vamos agora lá para Filipenses 1:23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por esta palavra. Aleluia. Então eu quero falar hoje aqui de algo que é um tabu para muitas religiões, seitas, muitas tribos. Muitas pessoas têm um pensamento sobre este assunto, das mais variadas formas e opiniões. Mas eu quero falar hoje da palavra de Deus, quero falar da Bíblia Sagrada, esta palavra aqui, que para nós cristãos ela é a verdade absoluta. Quero falar aqui sobre algo que nós tememos, algo que nós temos uma certa repulsa quando se fala. Nós desde criança deveríamos, talvez, para tentar minimizar o impacto disso na nossa vida, aprender sobre isso e nos preparar para este momento. Todo ser humano tem medo dela, mas nós não podemos deixar de falar, e eu quero provar para vocês que isso não é tão ruim assim quanto parece. Quero falar sobre morte, os tipos de morte, o que é que a Bíblia fala sobre a morte, o que é que nós temos a ver com isso, o que é que nós ganhamos com isso ou perdemos. E qual a melhor maneira de caminharmos com Cristo para saber qual é a nossa premiação final, ou a nossa salvação, ou a nossa condenação. Então precisamos entender primeiramente aqui o que é morte. A morte, ela é um interromper, né, digamos assim, é uma separação da alma e do corpo. O corpo volta para o pó, né, embora nós tenhamos depois um corpo novo glorificado, mas isso é uma outra situação. E a alma, ela é recolhida por Deus para a glória ou para a condenação eterna. Então eu quero dizer para vocês que existem 3 tipos de morte. A primeira é a física, né? A primeira morte física, ela é aquela que nos separa da sociedade aqui terrena que nós vivemos. Ela nos separa dos nossos familiares. Ela nos separa de tudo aquilo que é carnal, de tudo aquilo que é visto, de tudo aquilo que vivemos. Esta é o primeiro exemplo de morte, né? A morte que é consequência do pecado. Então esta morte física é a primeira, a morte que nos separa dos demais homens, nos separa da sociedade. Nós temos aqui em segundo lugar a morte espiritual, que é quando o homem vira as costas para Deus e prefere a vida de pecado do que a vida com Deus. Essa que, se encontrada com a morte física, ela levará para a morte eterna. Deixa eu explicar para você. Então, a morte espiritual é aquela morte quando você acaba desistindo das coisas de Deus. Quando você já não se alegra mais em ouvir uma palavra como esta. Quando você já não quer mais saber das coisas de Deus. E ela, quando encontrada com a morte física, se no meio desse caminho, desta morte espiritual, tiver essa interrupção da sua vida física aqui nesta terra, e você partir desta vida, aí sim, este encontro destas 2 mortes levará à morte eterna. Já vou explicar para frente aí para vocês, que é o nosso terceiro exemplo aqui, a morte eterna, que é longe de Deus, sem reconciliação.
A Bíblia chama de segunda morte. A primeira morte é física. E a segunda morte, esta é quando o homem é banido da presença de Deus. Quando ele é banido da presença de Deus, esta é a segunda morte, quando já não há mais a salvação, não há possibilidade, é irreversível, é irremediável. Então esta segunda morte é a pior que se tem, né? A palavra de Deus diz que nós não devemos temer o homem que pode matar o corpo, mas sim aquele que pode matar a alma, porque Deus é quem vai julgar e vai nos mandar ou para a glória ou para a condenação eterna. Não é algo que eu penso, isto é Bíblia. Tanto a Bíblia católica, dos nossos irmãos católicos que nos assistem, Deus abençoe a sua vida, mas também na Bíblia chamada, entre aspas, a Bíblia evangélica. Então isto é Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Então a segunda morte eu considero como a pior, porque se você caminha com Cristo e experimenta a morte física, glória a Deus, isso é algo que nós chamamos aqui de promoção espiritual, né? Nós somos promovidos, nós estamos voltando de volta à nossa casa, que é junto do nosso Criador, junto do nosso Pai. Mas a morte física juntada com a segunda morte, que é a morte eterna, aí torna-se tudo irreversível. Não há mais a possibilidade de você se redimir, se retratar. A partir da morte física não há purgatório, não há reencarnação, não há outra possibilidade, não há, eu estou dormindo, aguardando, não. Você morreu ou vai para a glória do Senhor ou então você vai para a condenação eterna. E isso é imediato, assim diz a palavra de Deus. É imediato. O seu corpo vai para o pó para depois ser ressuscitado. Mas um corpo ressuscitado, glorificado e incorruptível. Mas a sua alma vai para o Senhor e Ele guiará ou para a salvação ou para a condenação, que aí seria esta segunda morte. Então a palavra de Deus diz que Jesus veio para que tivéssemos vida. Então nós não devemos temer esta morte. A morte é um tabu, como eu falei no início deste vídeo, para muitas religiões. Muitas pessoas acreditam nas mais variadas hipóteses. Mas a palavra de Deus, que é a verdade absoluta, ela nos diz: só há um caminho, um único caminho que leva ao Senhor, e é Jesus. E Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então não importa o que você fez até hoje. Se você hoje, ainda em vida, decidir caminhar segundo esta palavra, o Senhor é fiel para perdoar os seus pecados. E você com certeza receberá a vida eterna, caminhando de acordo com a palavra de Deus, caminhando em Cristo. Então a morte, ela chega para todos, mas a diferença é para onde vamos. O rico, o pobre, o bonito, o feio, o gordo, o magro, se tinha-se um corpo escultural, se praticava qualquer tipo de esporte radical, se o seu corpo era bem definido, ou não era, ou se era largado ou não, a morte vai chegar. Existe uma única coisa apenas que pode burlar a morte. Chama-se arrebatamento. Arrebatamento significa tirar com força, tirar repentinamente, que é quando o Senhor nos arrebatará, o Espírito Santo nos arrebatará desta terra. Então, eu creio que eu sou desta geração, e eu creio que você que está nos ouvindo, que caminha com Cristo, também é desta geração, que não experimentaremos a morte física, porque seremos arrebatados, corpo, alma e espírito. Então nós seremos arrebatados. A única maneira de se burlar esta morte física. Caso contrário, ela vai chegar para todos, mais cedo ou mais tarde. João 14,16: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus venceu a morte. Jesus foi crucificado, ele já deu a vida dele. Então nós éramos limitados depois do pecado de Adão, éramos condenados à morte. Mas Jesus veio para nos trazer a vida eterna, graças ao seu sofrimento, graças ao seu sacrifício, nós podemos ter a vida eterna. Caso nós partirmos ainda hoje, ou daqui 24 horas, ou daqui uma semana, daqui um mês,
caminhando com Cristo, nós temos a certeza que nós não experimentaremos a segunda morte, mas que nós estaremos com o Pai, o nosso Criador, estaremos voltando para casa. Apocalipse 14:13. Morrer é descansar de suas fadigas. Glória a Deus por esta palavra. Você que sofre com os seus familiares, você que sofre com um filho, está orando, lutando, você que está cansado de ser perseguido nesta terra, você que está cansado de trabalhar e se fadigar e não consegue ter nada. Eu tenho uma palavra de ânimo para você, lá em Apocalipse 14:13. Morrer, você vai, além das suas lágrimas, serem enxugadas. Todo pranto, todo sofrimento, não haverá mais morte, não haverá mais dor. Morrer será aqui descansar das suas fadigas. É uma promoção. O crente, o cristão, o verdadeiro que caminha com Cristo, ele não morre, ele será promovido para a glória celestial. Ele estará voltando para casa. Filipenses 1:21, Paulo diz: viver é Cristo e o morrer é lucro. Não tenha medo da morte. Não tenha medo desta morte física, mas tema aquele que pode lhe proporcionar a segunda morte, que é Deus. Como é que está a sua vida? Como é que você tem vivido a palavra de Deus? Será que você tem deixado de dar importância? Será que você tem dado mais ouvidos aos seus problemas do que à palavra de Deus? Será que você tem se amparado nos homens e não naquele que é o Criador dos homens? Como é que está a sua vida? Será que você tem trabalhado, ganhado muito dinheiro, vive com a carteira cheia, cheio de sonhos realizados, mas e a sua vida com Deus? Se você partir hoje, para onde é que você vai? Você tem certeza da tua salvação? Você está caminhando conforme a palavra de Deus? Querendo ou não, acreditando ou não, haverá um juiz para te julgar. Hoje o Senhor é o nosso advogado, mas amanhã ele será o nosso juiz. E nós teremos que prestar conta de todas as nossas obras. Nós teremos que prestar conta de cada palavra que sai da nossa boca. Como é que está a sua vida? Será que você tem vivido nos prazeres deste mundo? Preocupado com o seu carro, com a sua casa, em juntar dinheiro? Você tem talvez se preocupado com as tarefas do seu dia a dia? Será que, de repente, você tem se preocupado com muitas e muitas outras coisas que não são do reino de Deus? Tem se preocupado em comprar um mobiliário bonito para sua casa? Tem se preocupado em ficar buscando pelos seus filhos, pelo seu esposo, e tem esquecido você de buscar por você mesmo? Será que se o Senhor voltar hoje, não vamos nem falar de morte, se Jesus vir hoje para nos arrebatar, será que você está pronto para subir? Será que você está pronto para a eternidade? Ou será que ainda é muito confuso? Será que ainda tem decisões nesta terra que você ainda não tomou, que precisam ser tomadas? Saia de cima do muro, tome esta decisão ainda hoje. Nada, absolutamente nada nesta vida, nem promoção, nem aumento de salário, nem emprego, nem dinheiro, nem carro, nem casa, nem a reforma, nem uma viagem, nada disso vale a pena. A briga com o vizinho, a briga com os familiares, não sei quem que não se fala com não sei quem, aquela porta de perdão que ainda não foi fechada na sua vida, nada disso importa. Tudo isso que você guarda dentro de você vai te destruir. Tudo isso que você tem guardado no seu coração tem te enfraquecido, tem te separado de Deus. A morte virá, e virá com toda certeza. Se você não caminha com Cristo, você não será arrebatado, e a morte virá para você. Mas o pior, eu te pergunto, e a segunda morte? Como é que fica? Como é que você está preparado para a condenação eterna? A partir do momento que você fecha os olhos para esta terra e você acordar do outro lado, não haverá redenção, não haverá mais a oportunidade. Jesus já morreu por você e por mim. Jesus já nos salvou. Jesus já nos deu de presente esta salvação. A única coisa que Ele pede é para nos entregarmos a Ele e caminhar conforme a sua palavra. Para garantir esta salvação, a única maneira é caminharmos com Ele. A salvação é para todos, mas nem todos têm se preocupado em caminhar com Ele. E aí a palavra de Deus diz que serão lançados fora, lançados nas trevas exteriores, no lago de fogo e enxofre. Salmo 116:15. Preciosa é
à vista do Senhor a morte dos seus santos. Toda dor, toda lágrima, toda doença, aquilo que você luta, aquilo que você tem se preocupado, se você partir dessa em Cristo, o Senhor estará te esperando de braços abertos. Tenha fé, acredite, acreditando ou não, isso é palavra de Deus. E vai acontecer. Devemos viver a cada dia nesta terra, como se fosse o último. João 10:10, a parte B do versículo: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Como está a sua vida com Deus? Será que você tem vivido um evangelho medíocre? Medíocre quer dizer mediano. Será que você não é quente e nem frio? Será que você está morno? Será que você tem se importado demais? Vivido demais na presença dos homens e pouco na presença do Eterno, do Criador, do Altíssimo? Você tem se preocupado com as coisas desta terra, mas tem esquecido que há uma vida eterna muito grande. Há uma salvação que foi conquistada com preço de sangue. Você foi comprado com o preço de sangue. Quando Jesus morreu por você lá naquela cruz, o sangue derramado foi para que você não experimentasse a morte para ir para o inferno, mas foi para que você tivesse vida e vida em abundância, e você tivesse a salvação eterna. Como é que está? Se você morrer hoje, para onde você vai? Você está preparado para a morte ou você está preparado para a vida eterna? Pensa nisso, reflita nisso. Ainda há tempo. Hoje você tem o Senhor como um advogado, mas amanhã você terá Ele como juiz. Hoje o Espírito Santo de Deus está falando no teu coração. Arrependa-se, larga essa vida de pecado, larga essa vida medíocre que você tem vivido. Larga essa vida cheia de traumas, de relacionamentos, traumas nas igrejas que você passou ou da igreja que você se desviou. Você está parado na sua casa, achando que está tudo bem, mas o seu coração tem implorado para você voltar ao Altíssimo, para você se colocar diante de Deus novamente, mas o seu orgulho tem te barrado. Pensa nisso, reflita nisso. O Senhor quer te dar vida, e vida com abundância. Ele já venceu a morte. Paulo diz: ó morte, onde está o seu aguilhão? Jesus já venceu essa morte. Acredite que existe uma vida eterna para você. Ainda há tempo, não importa o que você viveu e não importa o que você passou. Não fique pensando, puxa, eu fazia isso, fazia aquilo. Pensa que você tem uma nova chance e ainda há tempo de redenção. Mas o fim está próximo. O relógio está com os ponteiros ali cravados para a volta de Jesus. Contagem regressiva. E para onde você vai? Tome a decisão que você precisa tomar. Deus está falando no seu coração. Você precisa tomar essa decisão. E você até hoje ainda não teve coragem. Fecha essa porta de falta de perdão na sua vida. Fecha essa porta de orgulho na sua vida. Fecha esta porta de fraqueza e frieza espiritual. Deus tem algo grande para fazer na tua vida. Mas o pior inimigo não é Satanás. O pior inimigo é você mesmo. Pensa nisso, reflita. E eu tenho certeza que Deus fará grande obra. Que o Espírito Santo esteja com você a cada dia, te convencendo do pecado, e que você esteja caminhando com Cristo, porque algo muito maior te espera. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, e que o Espírito Santo esteja com você na sua casa, no seu trabalho e na sua família. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.